Então, pessoas, lembra que eu falei pra vocês que a gente vai adentrar ao reino vegetal, conhecer um pouquinho desse reino tão maravilhoso, e a gente vai entrar no estudo da botânica, tá? Então, antes da gente começar a ver os grupos, é interessante a gente saber o que é botânica. A botânica, ela também é conhecida como a ciência das plantas. Olha que maravilha. Então é ela que tem essa função de fazer com que a gente conheça um pouquinho sobre cada grupo específico. Então tu já sabe que existem grupos de vegetais. Quantos são então? 4 grupos de vegetais, tá? A gente tem o grupo das briófitas, das pteridófitas, das gimnospermas e das angiospermas. Ai meu Deus, é tanto nome complicado. Não se desespera, tá bom? Porque a gente vai ver tudo isso de forma geral, tá bom? Quando voltarmos, a gente vê de forma mais aprofundada todo esse conteúdo, beleza? Vamos iniciar então pelo primeiro grupo, que é o grupo das briófitas, tá bom, pessoal? As briófitas, elas são classificadas como as plantas mais primitivas. Foram as primeiras plantas terrestres, tá bom? Todo mundo sabe, né, que as plantas, elas são o quê? Organismos pluricelulares que realizam fotossíntese, tá bom? Então são organismos pluricelulares fotossintetizantes. Então as briófitas, elas são descendentes das algas, certo? Então, por conta das briófitas serem descendentes das algas, elas ainda possuem uma dependência muito grande ainda do ambiente aquático, tá? Então, elas são plantas que são características de locais úmidos. Elas já se libertaram da água, porém, elas ainda dependem de um ambiente úmido, de um ambiente sombreado, certo? Então essa é uma da primeira característica das briófitas. São plantas dependentes de locais úmidos, exclusivamente de locais úmidos, de locais sombreados. Outra característica das briófitas, elas são classificadas como plantas avasculares. O que é isso? Plantas avasculares são aquelas que não possuem vasos condutores de seiva, vasos que vão levar todos os nutrientes desde a raiz até a folha da planta, tá? Então, as briófitas não têm vasos condutores de seiva, por isso elas são classificadas como avasculares. Por não possuírem vasos condutores de seivas, elas têm um tamanho limite, elas não crescem muito, elas não são plantas grandes. Geralmente elas vão chegar aí em média de 5 a 10 centímetros, certo? Essa é uma segunda característica das briófitas. Então, se elas não têm vasos condutores de seiva, como é que elas fazem esse transporte, tá? Elas fazem esse transporte de minerais, de água, sais minerais, por difusão, de célula a célula. Isso é o que faz com que elas não cheguem a um tamanho maior, beleza? Certo, então as briófitas, por terem um tamanho muito reduzido, elas também não vão ter raízes, nem caule e nem folhas verdadeiras, ok? O que elas têm no canto disso então? No lugar da raiz, ela tem estrutura chamada de rizoides. No lugar do caule, ela tem estrutura chamada de cauloides. E no lugar das folhas, ela tem uma estrutura chamada de filoide, certo? Quais são então os principais representantes desse grupo? Nós temos aí os musgos e as hepáticas, tá? Onde que eu encontro então essas plantas? Eles vão ser encontrados em locais úmidos, como já foi falado, geralmente em troncos de árvores, em muros, tá? Que tem uma certa umidade, em calçadas também que tem uma certa umidade, você vai encontrar esse tipo de planta. Vamos adentrar agora, pessoal, ao segundo grupo dos vegetais, as pteridófitas.
tá? As pteridófitas, ela ainda tem muito em comum com as briófitas. Lembra que a gente está fazendo aí uma linha evolutiva dos vegetais, tá bom? Então, as pteridófitas, esse grupo de planta, ele ainda tem uma certa semelhança com as briófitas, tá? Como, por exemplo, a dependência ainda de locais úmidos. Porém, elas receberam um upgrade. Elas têm um algo a mais. O que seria então esse algo a mais que tem nas pteridófitas? A presença de vasos condutores de seiva. As pteridófitas já vão apresentar esses vasos que vão levar nutrientes e sais minerais da raiz até a folha da planta, tá bom? E isso faz com que ela alcance um tamanho maior do que as briófitas, tá certo? Então, quais são os representantes desse grupo das pteridófitas? Eu tenho aí as samambaias, eu tenho também as cavalinhas, tá? Então, gente, por conta das pteridófitas já terem a presença de vasos condutores de seiva, elas são classificadas como plantas vasculares, ok? E aí, quais são então os representantes desse grupo? Nós temos a samambaia e a cavalinha, tá? A samambaia é aquela planta linda e maravilhosa que sua mãe usa para decorar teu jardim, tá? Então olha lá no jardim da tua casa, na casa do vizinho, vê se não tem uma samambaia pendurada. Aí tu vai ver que ela pertence ao grupo das pteridófitas.